5 de outubro de 2022. A Constituição faz 34 anos de vigência. E aí, qual a importância da Constituição? Vamos falar sobre isso e sobre o papel que a Constituição pode exercer nesse momento importantíssimo que estamos vivendo, que é da escolha do próximo presidente da República no Brasil. Bem, a Constituição Brasileira de 1988 é a terceira Constituição mais tempo vigente na história do Brasil. Nós temos, desde que o Brasil foi declarado independente, em 1822, nós tivemos 7 constituições ou 8 constituições, a depender de como se compreende a emenda constitucional número 1 de 69. Eu a compreendo como uma nova Constituição. Então, 7 ou 8, mas dentre todas essas, a terceira mais duradoura, que está mais tempo vigindo, é a Constituição de 1988. Isso é um título, isso é uma data para se comemorar, para ficarmos felizes, porque nós tivemos constituições que duraram muito pouco tempo, e é, sem dúvida nenhuma, só o tempo de duração, só o tempo de aplicação da Constituição que faz com que as suas promessas, os seus direitos, as suas propostas sejam efetivamente cumpridas, melhoradas, enfim, e seja possível nós transformarmos aquele modelo de Estado constitucional em um modelo de Estado real. Bom, então é a terceira Constituição mais vigente. Além disso, qual é a importância da Constituição? A Constituição é um documento, uma norma jurídica que coordena, que conduz, que diz quais são as políticas de Estado vigentes no país. Mais do que isso, ela assegura direitos fundamentais, ela assegura deveres fundamentais, ela organiza a estrutura do Estado e ela cumpre um papel aqui de imobilizar ou de estruturar o Estado independente da ideologia que ocupe os cargos eletivos. Ou seja, independente de um governante ser de direita ou de esquerda, a Constituição tem uma estrutura que deve ser obedecida e que deve ser cumprida. Pode se deitar um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, mas ela não se queda, ela não cai nunca, ela não deixa de existir nunca, porque o papel da Constituição é exatamente esse, é construir uma estrutura de Estado, organizar o funcionamento do Estado, e aí sim os governantes adequarem-se à Constituição e não ao contrário, não a Constituição que tem que se adequar aos governantes. Bem, dito isso então, quero enfatizar que a Constituição brasileira é uma Constituição bastante evoluída, bastante contemporânea, com traços, com elementos inerentes ou próprios ou muito parecidos de constituições de países de primeiro mundo. A nossa Constituição ela vai ter traços muito parecidos com a Constituição alemã, com a Constituição portuguesa, com a Constituição espanhola, com a Constituição italiana, com a Constituição americana também. E por essa razão é uma Constituição que não deve nada para a Constituição de países mais desenvolvidos. Há algumas pessoas que criticam a Constituição, mas muitas dessas críticas são pelo motivo errado. Quero dizer que a Constituição, obviamente, precisa se aperfeiçoar, precisa melhorar, de repente precisa adequar um ponto ou outro, mas não é uma Constituição que se possa dizer uma Constituição fora do seu tempo, uma Constituição ultrapassada, uma Constituição que não merece ser respeitada em razão da sua qualidade. Longe disso. É uma Constituição muito adequada com documentos internacionais dos mais atuais, dos mais modernos. É uma Constituição que assegura uma série de direitos individuais, uma série de direitos fundamentais, e isso é bom, não é ruim. Quem diz que a Constituição tem muito direito e, portanto, isso a desqualifica, é um indivíduo que tem uma compreensão de que o indivíduo deve servir ao Estado e não ao contrário. É o Estado que deve servir, é o Estado que deve respeitar o indivíduo, porque ele é uma criação nossa, do povo. E, portanto, todas as constituições do pós-guerra serão constituições que vão estabelecer programas de Estado e que vão estabelecer uma série de direitos individuais, sociais, em razão ou em relação ao Estado. Ou seja, determinando o Estado que cumpra, que respeite esses direitos e não, ao contrário, indivíduos que são servos do Estado. Aqui, sobre isso até uma perspectiva para que a gente pense. Indivíduos que acham que o indivíduo tem que estar a serviço do Estado são indivíduos que, em última análise, querem que os indivíduos estejam a serviço dos governantes. Porque o Estado acaba tendo um perfil
que vai se adequar um pouco mais a quem está no poder. E se quem está no poder é nosso senhor e não nosso servo, é nosso senhor e não nosso funcionário, não nosso empregado, nós nos tornamos servo desse governante. E isso é completamente fora de contexto, fora de tempo. Os direitos individuais são marcos de proteção do indivíduo contra o Estado e, portanto, contra governantes autoritários, déspotas, de boa vontade, tanto faz. Ok? Então, sobre a Constituição, enfatizar, eu sempre digo nas minhas aulas, mas vou reafirmar aqui, sobre a Constituição nós temos é que defendê-la, e eu faço questão de todo ano marcar a vigência da Constituição, o aniversário de vigência da Constituição, porque essa é uma data importante. O que te torna cidadão, o que te torna proprietário, o que te torna empresário, o que te torna detentor de determinados direitos, de determinadas liberdades, é a Constituição. É a Constituição que nos põe a salvo de qualquer maioria arbitrária, de qualquer governante arbitrário. E, portanto, nós devemos prestigiar a Constituição, respeitar a Constituição e colocá-la acima de todos e de qualquer instituição, de qualquer político, de qualquer governante que se imagine senhor dos futuros do país, do nosso Estado. Então, reafirmar aqui a nossa deferência ao produto do poder constituinte originário. Nós temos uma boa Constituição, temos uma Constituição que merece ser respeitada e principalmente temos uma Constituição que merece ser cumprida, porque é uma boa Constituição. Ok? Em relação à importância da Constituição durante o período de debate eleitoral, eu diria que ela é fundamental. E ela é fundamental principalmente porque uma série de mentiras, né, de fake news, uma série de ilações que nascem de lado a lado, elas são eliminadas por quem entende o papel da Constituição. Então, por exemplo, um elemento que está sempre presente, comunismo. Né? A gente tem um histórico de medo do comunismo. Né? Você pegar a Constituição de 37, por exemplo, o golpe dado por Getúlio Vargas, ele vai dizer que é o papel dele proteger o Estado contra o comunismo. A mesma coisa em relação ao ato institucional número 1, que diz por que foi dado o golpe em 64, né? Eles chamam de revolução, mas é que para proteger o Estado contra o comunismo. A gente tem um medo que é meio assim, sem sentido do comunismo. E por que eu diria que é sem sentido? Por que eu, um jurista, diria que é um medo sem sentido? Porque, vejam, para que o Brasil se tornasse comunista, só existiria, na minha perspectiva, duas possibilidades. Ou por meio de reformas normativas, reformas legislativas, uma reforma constitucional, ou seja, sendo aprovado no Congresso Nacional pela vontade do governante, ou por golpe de Estado. E vejam, nenhuma das duas é possível. Porque, primeiro, a reforma constitucional, a reforma legislativa, ela precisa ser aprovada no Congresso Nacional. E a nossa Constituição tem normas jurídicas que não podem ser retiradas da Constituição. Por exemplo, a propriedade. A propriedade é um direito fundamental que não pode ser retirado da Constituição. Não pode ter emenda constitucional dizendo que não existe mais propriedade privada, porque a propriedade privada está prevista na Constituição. A livre iniciativa está prevista na Constituição, não está no artigo 5º, mas está lá no artigo 170, em que pese ser possível depreender do artigo 5º, quando fala de liberdade, a possibilidade de autodeterminação e com isso também a livre iniciativa, mas a expressão livre iniciativa aparece na Constituição nos princípios da ordem econômica que o Supremo Tribunal Federal já entendeu que integra um bloco de constitucionalidade que estão a salvo dessa mudança do legislador. Portanto, nós não podemos ter, por meio de alteração legislativa, qualquer possibilidade de implementação de comunismo. Vejam, pensando de forma bem solta, o medo que nós temos do comunismo é porque o comunismo, em tese, ele implementa um partido único, ele acaba com a propriedade privada e acaba com a livre iniciativa, né? Controla os meios de produção. Vejam, todos esses direitos estão protegidos na Constituição e não podem ser alterados por meio de reforma. Então, o Congresso Nacional não pode fazer uma emenda constitucional retirando a propriedade privada. O Congresso Nacional não pode fazer uma emenda constitucional. E o Presidente da República muito menos, porque o Presidente da República não aprova emenda constitucional. Ele pode mandar uma proposta, mas quem faz a emenda constitucional é o Congresso Nacional. Logo, não dá. E se passar alguma coisa nesse sentido, nós temos também o Supremo Tribunal Federal que pode ser acionado e dizer que é inconstitucional e tem dito sempre que é inconstitucional. Ok? Então, por meio de reforma legislativa, não dá para ter comunismo. Não tem jeito.
A outra forma é por golpe de Estado, e por golpe de Estado tem que ter guerra civil, tem que ter luta contra as Forças Armadas. Se nós não acreditamos que as nossas Forças Armadas, ou que as nossas forças de segurança pública, ou que a nossa estrutura de Estado dá conta de uma revolução para um grupo de pessoas que querem implementar o comunismo no Brasil, tem alguma coisa errada com as nossas forças de segurança. E pessoalmente não tem nada de errado. Nós não temos problema com isso. Não tem a menor chance de que, por meio de uma revolução, de uma revolta, aqui alguém queira implementar o comunismo. E daí, para além do aspecto jurídico, tem um aspecto lógico, né? Vejam, quem quer comunismo no Brasil? Olha para o seu lado, assim, para as pessoas que estão ao seu lado. Quem que quer comunismo no Brasil? Quem que quer que acabe com a propriedade privada? Quem quer que acabe com a livre iniciativa? Ninguém quer. Então isso é um medo desnaturado. E aí, eu falei do comunismo porque ele está sempre em tona, está sempre, né, as pessoas estão sempre muito preocupadas com ela, e a Constituição é um antídoto contra isso. Não tem. E aí eu quero falar sobre um outro elemento, também pro aspecto eleitoral. As pessoas dizem o seguinte: bom, o atual presidente, que é um presidente que vem na linha de governantes populistas, como Donald Trump, como o presidente da Hungria, da Turquia, ou seja, estão todos no mesmo rumo, ele apresenta um risco à democracia. E aí os indivíduos que defendem o presidente dizem que não tem risco à democracia nenhum, porque olha, ficou 4 anos no poder e nunca teve risco. E qual é a grande questão em relação à Constituição, no que diz respeito a esses governantes populistas, em especial a esse que está aqui hoje e que está concorrendo à presidência da República? E vejam, não estou pedindo voto para ninguém, não estou falando nada. O meu aspecto aqui é jurídico e explicar para vocês qual é o papel da Constituição e qual é a importância dessas eleições para a Constituição. Vejam, a Constituição estabelece a forma como o Estado funciona, em linhas gerais. E aí, abaixo dela, tem as leis, que são feitas pelo Congresso Nacional. A alteração de lei é muito mais simples do que para alterar a Constituição. Qual é o grande problema? Por que muitas vezes o presidente representa um risco à democracia? Por várias razões, mas eu vou dar um exemplo em particular aqui. Ele não segue aquilo que está, ou que minimamente se espera, dos procedimentos estatais. Vejam, o cargo de presidente da República, que é eleito, não dá ao presidente da República nenhum poder especial. Não dá para ele, por exemplo, o direito de andar de moto sem capacete, para dar um exemplo bobo. Dá para ele poderes que estão previstos na Constituição. Então, para ficarmos com um exemplo aqui de como isso é um problema, vejam a questão da urna eletrônica. Se o presidente da República tem alguma suspeita ou tem algum fato que diga que as urnas eletrônicas apresentam algum risco de fraude, ele tem que instaurar os procedimentos cabíveis. Pede para que se instaure um procedimento investigatório na Polícia Federal, comunica a um outro poder, ou seja, toma as providências que o cargo exerce. O que o presidente tem feito? Ele não faz isso e comunica o Congresso Nacional, pode instaurar uma CPI, enfim, traz elementos institucionais que permitam que nós, institucionalmente, possamos controlar isso, comunica a imprensa, traz dados, traz fatos, porque daí todo mundo olha para isso com um olhar crítico. Não. O que o presidente faz? Ele faz uma série de fuxico, porque o que ele tem feito são fuxicos. Ele inventa uma série de elementos, fala uma barbaridade, não traz nenhum fato e não toma nenhuma providência que o cargo dele permite tomar. Vejam, não é escolha do presidente entregar o poder ou não entregar o poder não pertence a ele. Passadas as eleições, ele tem que entregar com urna eletrônica, sem urna eletrônica, não importa, porque esse é o procedimento previsto na Constituição. Qual é o risco que ele apresenta para a democracia, dentre vários outros? Que ele não faz isso. Ele não instaura as ferramentas que estão previstas na Constituição, no sistema. O que ele faz? Ele pega atalhos, ele corta, ele atravessa, ele faz acusações. E aí, para pessoas que não são formadas em direito, ou para pessoas que não têm uma capacidade muito crítica no que diz respeito àquilo que vem do presidente da República, isso bate como uma verdade, e isso fragiliza as instituições. Vejam, a Constituição só é uma garantia de que qualquer um que estiver no poder vai respeitar o programa constitucional se nós tivermos instituições que sejam capazes de fazer com que aquele que esteja no poder respeite a Constituição.
Quando eu ataco as instituições, ataco o Tribunal Superior Eleitoral, ataco o Tribunal de Contas, ataco o Ministério Público, ataco o Congresso Nacional, ataco o Supremo Tribunal Federal, manipulo a Polícia Federal, ou seja, ataco a imprensa livre, todos esses elementos vão enfraquecendo as ferramentas que nós temos de controle de quem está no poder. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a Constituição ela é extremamente importante para garantir que tanto de direita quanto de esquerda, tanto um candidato de direita quanto um candidato de esquerda que ocupe o poder, vai implementar políticas respeitando a Constituição. Quando eu tenho alguém nesse cenário que não respeita a Constituição e que a todo momento fica forçando os limites da Constituição, fica forçando os limites do seu cargo, isso fragiliza a democracia. Por quê? Porque a sua base, que não é pequena, fica a todo momento atacando as instituições. Veja, se eu não tenho instituições que são capazes de fazer com que aquilo que está previsto na Constituição seja respeitado, o cargo de presidente da República fica efetivamente muito solto, ou fica muito propenso a se achar no direito de não respeitar a Constituição ou de dar a ela o papel que quiser. E para não ficar um tom muito político, eu quero dizer o seguinte: a Constituição é um documento que deve ser protegido para além de qualquer partido político. Tanto faz se quem vai ganhar de direita ou de esquerda, desde que quem ganhe respeite a Constituição. E que desde que nós, cidadãos, não admitamos em momento algum que quem lá estiver desrespeite a Constituição. Vejam, o presidente da República ataca as urnas ou ataca o Tribunal Superior Eleitoral, o que é que nós, sociedade, devemos fazer? Apresenta os fatos, presidente. Instaura inquérito. Comunica. Veja, você não é o Batman. Você é só presidente da República. Instaura os procedimentos que são necessários. Faça aquilo que tem que ser feito institucionalmente. Porque o teu papel é de implementar as políticas que estão previstas na Constituição. Você só é presidente da República porque a Constituição diz que você pode ser presidente da República. E estou dizendo isso para vocês então porque a Constituição Federal ocupa esse papel importantíssimo de criar, manter e regular as instituições. Ok? Então, é um vídeo de comemoração dos 34 anos da Constituição, vida longa Constituição, vida longa democracia que ela protege, e eu espero ainda poder gravar muitos vídeos comemorando a vigência e a permanência da nossa Constituição. Até a próxima, tchau, tchau.